Quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 a 9. O título da mensagem nessa noite é O Perigo do Falso Evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Oremos mais uma vez, igreja. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas dela nesta noite mais uma vez. Ilumina o nosso coração com Teu Santo Espírito, ao Teu servo, para expor a Tua palavra com fidelidade. E a Tua igreja reunida aqui no templo e os nossos irmãos em seus lares também tenham a iluminação do Teu Espírito para atentar à instrução e a este alerta do Senhor em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você certamente já ouviu falar daquela famosa frase, nem tudo que reluz é ouro. E na década de 80 havia um produto cosmético, para ser mais preciso, e o slogan desse produto era: parece, mas não é. É o que nós estamos vivendo hoje. Quando alguém diz assim, eu estou pregando o Evangelho, talvez você precise dizer, qual é o Evangelho que você está pregando? Porque é uma pena, irmãos, mas existem muitas pessoas pregando, e agora eu coloco entre aspas, o Evangelho por aí. Mas não é o genuíno e puro Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo teve que tratar deste assunto com os nossos irmãos da Galácia, os nossos irmãos Gálatas. E nós vamos trabalhar nessa noite, nesse trecho. Mas fica aqui o desafio para que toda a igreja leia toda a carta de Paulo aos Gálatas. Mas agora eu quero entoar uma música, como introdução também da mensagem de Deus nessa noite, onde o Paulo César, do Grupo Logos, ele consegue sintetizar um pouco esse momento que o mundo passa de um falso evangelho que tem sido pregado por aí, mas ele também exalta o verdadeiro evangelho. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No capítulo 5 dessa carta, Paulo também nos diz, o verso 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e, segundo os estudiosos da palavra, ela é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. E ela precisamente foi escrita bem após a sua primeira viagem missionária. E é interessante que essa região da Galácia, a qual ele se dirige, depois de muito debate entre os comentaristas e estudiosos, a grande maioria entende ser a parte sul da Galácia, envolvendo 4 cidades, 4 locais aonde Paulo e Barnabé passaram em sua primeira viagem. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E é interessante que Paulo está retornando para a Antioquia da Síria, onde é a base da sua vida, da sua igreja, a igreja que enviara Paulo e Barnabé, ainda quando se chamava Saulo, para a obra que os tinha chamado. E agora que ele está retornando à Antioquia da Síria, dando relatório aos irmãos da maneira como Deus foi generoso e operoso quando eles pregaram o Evangelho, chega ao conhecimento de Paulo o que está acontecendo nessa região. Os Gálatas estão agora sendo pressionados pelos judaizantes, judeus que descem àquela região e começam a dizer para aqueles homens: a morte de Cristo não é suficiente, além de vocês observarem o sacrifício de Cristo, vocês precisarão observar os ritos judaicos, a circuncisão e todas as leis que nós praticamos. Se vocês não observarem essas leis, vocês não serão salvos. Nós podemos então afirmar, irmãos, que Paulo está nesta carta defendendo não só o seu apostolado, mas está defendendo a fé e a genuína fé do Evangelho, defendendo a essência do Evangelho de Jesus. Os tempos são maus,
Hoje em dia, como eu disse há pouco, fica difícil quando você diz assim: eu estou vendo o evangelho sendo pregado na televisão. Que evangelho? Eu estou escutando pelos programas de rádio o evangelho sendo pregado. Que evangelho? É uma pena, irmãos, mas hoje nós precisamos explicar em que evangelho nós cremos, qual é o evangelho que pregamos. E Paulo está lidando com esse problema, com aquela região. É claro que os judaizantes atrapalharam o apóstolo Paulo em muitos outros lugares. Essa carta, então, ela não é destinada apenas a uma única igreja. É uma carta que vai para um colegiado de cidades, de irmãos, de igrejas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, como eu disse há pouco. Logo após, então, a primeira viagem missionária, Paulo escreve essa carta. Uma característica das cartas de Paulo é que depois que ele faz a sua apresentação, via de regra, Paulo começa rendendo graças a Deus pela vida daqueles irmãos, mas nessa carta Paulo não faz isso. Paulo está perplexo, alguns chegam a dizer que Paulo está mal-humorado, eu não concordo. Paulo está triste, perplexo como um pastor que ensinou aqueles irmãos a genuína palavra de Deus e que agora estão sendo deturpados, estão sofrendo ataques dos judaizantes, de falsos apóstolos que estão indo entre eles e estão pregando um outro evangelho. E é por isso que essa carta não tem espaço nem para um momento de ações de graças, ele vai direto ao ponto. Depois de se apresentar, depois de dirigir palavras iniciais à igreja, ele já vai direto ao problema pelo qual ele escreveu essa carta. E ele diz de forma certamente espantada: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É interessante que Paulo, ao longo de toda essa epístola, ele vai defender não só o seu apostolado, como eu disse há pouco, que também está sendo atacado, mas ele está defendendo o evangelho, a defesa do evangelho. Mas essa carta também é conhecida como a carta da liberdade cristã, porque em Cristo Jesus nós não precisamos mais nos subjugar à lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, no sentido daquelas ordenanças todas, porque tudo aquilo haveria de se cumprir e cumpriu-se na pessoa de Jesus, pois eram sombras do que haveria de vir. Nós sabemos que Paulo foi um defensor da questão da circuncisão em relação aos gentios, que os gentios não precisariam passar por esse ritual. Isso vai gerar depois o primeiro concílio da igreja, e também nós podemos afirmar que possivelmente esta carta tenha sido escrita antes do concílio de Jerusalém. Paulo está tratando aqui com esses irmãos, então, os Gálatas, sobre essa dificuldade, e ele vai então expor também que a morte de Cristo na cruz é eficaz, que a morte de Cristo na cruz é suficiente, e que nós fomos justificados por Ele através da sua obra vicária na cruz, e não precisamos de complemento nenhum para recebermos as bênçãos da parte de Deus. Paulo, com muita veemência, está dizendo isso. Ele chega, por exemplo, aqui no versículo 10 do capítulo 1, na sequência do texto que eu já li até o verso 9, dizer: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, volte comigo aí nos primeiros versos dessa carta. Na sua saudação, aqui no seu prefácio, Paulo já começa a mostrar para nós elementos do evangelho de Cristo. Ele começa a fazer a sua saudação, e ele começa a dizer que ele é apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí chega no versículo 4, quando ele terminando aqui o verso 3, ele diz: Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Na sua própria saudação,
Paulo já está dizendo àquela igreja: vocês se lembram que eu anunciei a vocês o Evangelho de Jesus, o Evangelho que exige arrependimento de pecados, o Evangelho que exige confissão de pecados, o Evangelho que está baseado na justiça de Cristo, o Evangelho que está dizendo que pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, em que estão pregando um outro evangelho, que parece, mas não é, que brilha às vezes, porque ele vem misturado com algumas verdades, textos tirados do seu contexto. Não basta apenas você ver alguém abrindo a Bíblia, que é triste dizer isto, porque nós que pregamos o evangelho, nós que somos comissionados por Deus para sermos embaixadores de Cristo, dispenseiros de Deus, nós precisamos pregar a palavra com temor e tremor, porque essa palavra não é nossa, essa palavra nós também não recebemos de homem algum, nós recebemos do Pai. Ele revelou, Ele inspirou homens para que registrassem as Escrituras, e toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas há um evangelho que está sendo pregado por aí, diferente. O evangelho em que algumas coisas que outrora você conhecia, talvez naquela antiga religião que você pertencia, e que ela apenas mudaram de nome, mas como que dizendo: olha, você precisa fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus, você precisa fazer sacrifícios, você precisa fazer campanhas, você precisa ficar semanas e semanas numa campanha, senão Deus não vai te atender. Como que dizendo: o que Cristo fez na cruz por você não é suficiente, você tem que dar uma mãozinha para Deus. Aliás, nós não ensinamos e não cremos assim. É interessante que Paulo, aqui mesmo, ele vai falar isso. Olha só, meus irmãos, o finalzinho, o verso 15 aí no capítulo 1, a consciência que ele tem do seu chamado. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Uma das bases do evangelho que pregamos e cremos é na eleição, no chamado eficaz do nosso Senhor. Paulo tem consciência disso, ele ensina isso em outros lugares, como escreve aos Efésios. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, irmãos. Mas algumas pessoas por aí dizem: não, quem decide a salvação é o homem. É o homem que tem que dizer se quer ou não quer, abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. É por isso que você não pode jamais usar o texto de Apocalipse, quando lá está dizendo à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Esse texto não é evangelístico, essa verdade de Jesus não está falando para um coração que está querendo fechar para Jesus. Ali é a porta da igreja de Laodiceia, uma igreja que se julgava rica, mas era pobre. Então, quando você escuta, e eu quero aqui fazer uma confissão pública, que lamentavelmente em outro tempo, quando não tinha ainda esclarecimento do evangelho, já usei esse texto indevidamente para dizer que Jesus estava batendo na porta do seu coração, como se Jesus fosse um pedinte, como se Jesus estivesse implorando: por favor, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu mudar a sua história. Esse não é o Cristo que nós cremos e professamos, irmãos. A graça do Senhor é irresistível. Mesmo aqueles que declararam com seus lábios: eu jamais me curvarei ao Senhor, mas às vezes você fala assim: o que eu estou fazendo hoje aqui, pastor? O que o senhor está fazendo aí na frente pregando? O senhor não disse um dia que jamais seria um cristão, que seria um crente? Morri como um peixe, morri pela boca, mas louvado seja Deus, o Senhor me alcançou com a sua graça. O evangelho, irmãos, então, ele nos ensina que a obra de Cristo é eficaz, é suficiente. Pela graça fomos salvos. Antes estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas há algo que tem sido pregado pelos pastores aqui. Mais uma vez essa noite eu quero reforçar: precisamos pregar mais sobre o arrependimento dos pecados. Há um evangelho light sendo pregado hoje, que as pessoas ficam passando a mão na cabeça um dos outros, dizendo: não tem problema não, isso não desagrada a Deus não, todo mundo faz, muita coisa mudou, hoje não é mais aquela rigidez. Diz a palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas na verdade ele diz: não há outro evangelho. A ideia de outro aqui não é no sentido de outro semelhante, mas é outro diferente. E ele diz assim: olha, são esses que perturbam vocês, e estão querendo perverter o evangelho que eu anunciei, que eu preguei entre vocês. Mas agora olha a força
que Paulo usa para dizer a importância da defesa desse evangelho. Ele diz assim no verso 8: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Nós vivemos uma época em que algumas pessoas dizem assim: não, pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas de vez em quando Deus fala por outras formas. Deus manda algumas revelações extra-bíblicas, e eu estou procurando estas revelações. Me admira muito que algumas pessoas às vezes não desfrutam, não peçam, não oram, não se aproximam da palavra de Deus, entendendo que ela é a revelação de Deus, a revelação especial de Deus. Você tem tudo aqui. Deuteronômio 29 já nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós pertencem, para nós e para os nossos filhos, para que observemos os seus ensinamentos e os cumpramos. Nós já temos a palavra de Deus, mas nós vemos muitas pessoas por aí buscando revelações, sinais, querendo ouvir outras coisas. E na ótica deles, quando isso acontece, eles dizem: hoje Deus falou comigo. E quando? Quando o pastor pregou? Não, quando aquela pessoa se levantou e trouxe aquela profecia. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Paulo está dizendo que mesmo que ele, o apóstolo Paulo, ou um anjo viesse do céu e apresentasse um outro evangelho, sabe como é que a igreja tem que agir? Tem que considerar esse outro evangelho como algo maldito, anátema seja. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador dizendo que ele tinha uma dúvida no coração de quem seriam os verdadeiros pastores do rebanho que ele estava pastoreando. Louvado seja Deus que a nossa igreja tem sido uma igreja firme nos princípios da palavra de Deus, nos princípios do evangelho, na doutrina dos apóstolos, no legado da reforma. Mas ainda assim esse alerta é para nós, Igreja Presbiteriana da Lapa, você que nos acompanha nessa noite. Talvez você diga assim: desse pecado eu não vou cair não, pastor, eu estou firme, eu sei detectar de longe uma heresia, igual o Senhor Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, né? Dizendo: olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Vocês conseguem distinguir os que são falsos apóstolos, os que são mentirosos, e isso era uma virtude daquela igreja. Mas aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. Aquela igreja tinha caído na mesmice. Então, mais do que você defender genuinamente a fé reformada, a fé do evangelho, você precisa viver por modo digno do evangelho. E é claro que uma coisa complementa a outra, porque você não conseguirá defender a fé do evangelho, a fé reformada, se você não viver por modo digno do evangelho. Os Gálatas, então, sofrendo essa perturbação, sofrendo essa pressão da parte dos judaizantes, estão mudando de forma muito rápida, e isso entristece o coração do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz assim: admira-me que vocês estejais passando tão depressa para um outro evangelho. E ele vai falar, reforçar no verso 9, assim como já dissemos, e agora eu repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amada igreja, nós já temos o evangelho do Senhor Jesus. O que devemos fazer é pregar esse evangelho. Algumas pessoas às vezes criticam ou criticavam outrora a Igreja Presbiteriana do Brasil por ela estar ingressando nos meios de comunicação, dizendo: para que programa na televisão? Para que programa de rádio? E agora nessa onda do online, por que temos que transmitir a pregação? Vou dizer em alto e bom som: porque existe um evangelho sendo pregado pela internet, que não é o evangelho de Jesus, e nós temos que pregar o evangelho de Jesus, sim, pela televisão, pelo rádio, pela internet, porque Deus vai cobrar isso de nós. Não adianta você apontar o dedo para o erro e dizer: ali tem uma heresia, olha que absurdo que estão pregando na televisão, olha que absurdo que estão falando na internet. Se a igreja que possui a verdade do evangelho se cala, ela peca por omissão. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vós corrieis bem, diz Paulo. O que é que aconteceu? Por que vocês agora mudaram tão rápido assim? Vocês estavam andando
E é interessante que ele vai ter que trabalhar a questão da lei. Ele diz: vocês já ouviram da minha parte, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O reverendo Sérgio já leu lá o primeiro texto nessa noite, o texto que iluminou o coração de Lutero, o texto que fez Lutero entender que não era com penitência, não era comprando perdão, mas era pela graça, pelo poder do Evangelho que ele seria salvo, e ele foi. E o justo viverá por sua fé. Esta carta e a carta aos Romanos talvez sejam as cartas mais doutrinárias do apóstolo Paulo, onde ele defende não só o seu apostolado, onde ele não só vai estar falando da liberdade cristã, mas sobretudo exaltando o verdadeiro e genuíno evangelho. Como eu cantei nessa música do grupo Logos, o verdadeiro evangelho é aquele que desvenda os nossos olhos, como aconteceu com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Primeiro ele fica sem enxergar, para quando seus olhos fossem novamente abertos, ele agora contemplar aquilo que outrora ele perseguia e rejeitava. Agora ele é alcançado. Por isso que ele diz nesta carta: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Paulo está defendendo o Evangelho, e a melhor maneira de nós defendermos o Evangelho é pregando e vivendo o Evangelho. Você tem vivido esse Evangelho, meu irmão, minha irmã? Você talvez tenha a capacidade hoje de dizer: pastor, eu conheço várias doutrinas que estão sendo pregadas por aí, a quilômetros e quilômetros de distância, eu sou capaz de detectar, eu tenho um aparelho, alguma coisa que Deus me deu, que eu consigo detectar, eu sou um caçador de heresias. Que bom que você consegue detectar uma heresia, mas não é só isso que Deus quer de mim não, e nem de você. Deus quer que você viva este Evangelho, que você viva por modo digno deste Evangelho, que você ande em novidade de vida, que realmente, como hoje saiu na pastoral do boletim, que sejamos sal, luz, ovelhas que são enviadas para o meio dos lobos, para este mundo vil. Mas o Jesus disse: eu não os peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. No mundo nós teremos aflições, irmãos, mas nós não podemos nos calar, porque se a igreja se calar, se a igreja do Senhor Jesus fechar a boca e não pregar o Evangelho, os falsos profetas já estão pregando lá fora. E Jesus avisou que seria assim mesmo. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas, pregando, às vezes com mensagens misturadas com verdades, e no primeiro momento, se você não for muito bereano, como os crentes de Bereia, para olhar para a palavra e verificar e averiguar se aquilo que está sendo pregado é verdade, você pode engolir muita coisa achando que é evangelho, e não é evangelho, é doutrina de homens. É coisas engendradas no coração de homens e de líderes que vão responder diante de Deus um dia, por estarem pervertendo o Evangelho de Cristo. A nossa querida igreja, que tem como uma das suas marcas a pregação genuína do Evangelho, essa é uma das marcas da igreja. É uma igreja que prega a palavra, que crê que a palavra de Deus é infalível, que ela é inerrante, que ela é a nossa única regra de fé e prática. A igreja que pratica os seus sacramentos, a igreja que exercita a sua disciplina. Quantas vezes você já escutou pessoas dizendo assim: olha, eu admiro os presbiterianos, como eles estudam a palavra, são zelosos da palavra. E eu louvo a Deus que nós temos esse título, mas a pergunta é: você faz jus a esse título? Como sendo um membro dessa igreja, dessa denominação? Não estamos dizendo que a única denominação que prega o verdadeiro Evangelho. Seria da minha parte uma atitude insana se eu dissesse isso. Mas nós devemos, irmãos, fazer valer o Evangelho que chegou até nós com graça e poder, de muitas formas. Deus usou aqui, cada um talvez tenha uma história, mas uma coisa em comum nós temos: fomos salvos pela graça. Não foi por boas obras. Depois de sermos salvos, sim, praticaremos boas obras, como diz Efésios capítulo 2, versos 10. Pois nós somos feituras dele, mas você deve lembrar que um morto não fala. Como é que um morto vai poder reagir? Me lembro na minha juventude que fomos orar uma vez por uma senhora, uma situação difícil, de problema espiritual, ela estava perturbada com possessão demoníaca, e a sua irmã me disse assim: você não pode fazer isso, não pode orar pela minha irmã, porque se ela quiser servir ao diabo, é ela que decide.
Se ela quiser servir a Jesus, é ela que decide, como se fosse aquele programa que aquela emissora de televisão apresentava, porque no final, você decide. Mas, meu querido, você não decide nada. Porque se você tirar a graça do Senhor Jesus da sua vida, você já está condenado. Não será condenado, você já está condenado, debaixo da ira de Deus. Mas aprove ao Senhor, na pessoa do seu Filho Jesus, nos transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje somos de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, somos a igreja do Senhor Jesus. É uma mensagem de alerta, eu reconheço. Ainda que tenhamos, graças ao nosso bom Deus, como já foi colocado hoje pela manhã, na palavra que foi pregada, e também com relação à nossa Assembleia Ordinária, uma igreja que tem procurado ensinar a sã doutrina, através dos ensinos, na escola dominical, na exposição da palavra, nas pregações dos pastores, e devemos e vamos continuar fazendo isso, mas Deus está nos avisando aquilo que talvez você já soubesse, tem um outro evangelho sendo pregado por aí, que não é o evangelho do Senhor Jesus, que não é aquela palavra linda que Lucas registra lá em Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Existem pessoas hoje que estão sendo iludidas e enganadas com um falso evangelho, com um pseudo-evangelho, com um evangelho que parece, mas não é, que reluz, mas não é ouro. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. O verdadeiro evangelho não trata a Deus como se fosse um garçom, onde você tem que estalar o dedo e Deus é obrigado a te atender. O verdadeiro evangelho diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não como o outro evangelho que diz eu determino, eu ordeno e o Senhor é obrigado a fazer. Esse não é o evangelho que nós ensinamos e pregamos. O genuíno evangelho, o Cristo é rei. O genuíno evangelho, ele está sentado à destra de Deus Pai, ele morreu na cruz por nós, ele cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus, e agora, meus irmãos, nós temos nele esperança, porque ele ressurgiu dentre os mortos, as primícias dos que dormem, e nós estamos aguardando a sua segunda vinda. E enquanto ele não vem, igreja, preguemos o evangelho, o verdadeiro evangelho. Talvez quando você ouvir alguém por aí dizendo assim, eu essa semana participei de uma reunião onde foi ensinado o evangelho. Talvez você diga assim, você poderia, em poucas palavras, dizer o conteúdo do evangelho que você estudou essa semana? Talvez você terá algumas surpresas. Tem muita coisa sendo chamada de evangelho por aí que não é evangelho. É coisa do homem, mas isso serve de alerta para nós também, para que continuemos firmes. Uma das perguntas que são dirigidas aos irmãos que estão chegando na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eles professam a sua fé diante dos pastores de Deus e da igreja, é: vocês se submetem às autoridades da igreja enquanto elas forem submissas ao Evangelho, à palavra de Deus. Nós vivemos hoje um tempo em que também no falso evangelho há uma idolatria, colocando muitas vezes a figura do pastor, do pregador, do líder, como se ele fosse um semideus. Não bastasse os títulos, né? As pessoas não se bastam, chamar de pastor já é um título difícil, nós não mereceríamos ser chamados de pastor, irmãos. Servo, escravo, aqueles que estavam lá no porão do navio, lá remando. Mas alguns não, alguns exigem tanta coisa. E Jesus, interessante, entra em Jerusalém montado num jumentinho, indo na contramão daquele tempo, e ainda hoje existem pessoas que parece que são mais relevantes do que Jesus. Esse não é o Evangelho. Louvado seja o nosso Deus, que não só podemos perceber que entre nós não é assim, mas o que nesta noite o Espírito Santo de Deus quer que eu e você entendamos através da palavra que está sendo aplicada no nosso coração, é que essa mensagem é uma mensagem de alerta, para que continuemos pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. Mas mais do que isso, não basta apenas você ser um bom observador a ponto de detectar uma heresia. Você precisa dar razão da sua fé, viver por modo digno do Evangelho, pregar o genuíno Evangelho e tomarmos cuidado para não incorrermos no erro dos Gálatas. O que você tem lido durante a semana?
Quem é que pastoreia o seu coração durante a semana, meu irmão? Você tem sido edificado pela pregação genuína do Evangelho ou você tem bebido uma água mais suja, mais barrenta? Você precisa discernir. Outrora, nós pastores poderíamos dizer assim, pode ir na editora, numa livraria evangélica e compra o livro que você quiser. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Hoje, se você quer uma boa literatura, talvez você vai ter que conversar com o seu pastor, com o seu discipulador, e ele vai te instruir, porque tem muita coisa por aí, sendo vendida como livro evangélico, cristão, que ensinam coisas absurdas. Como essa semana minha esposa compartilhou uma coisa comigo. Uma editora grande do Brasil vai publicar um livro onde o autor ensina as crianças a irem para o banheiro e se masturbar, dizendo que isso é normal e que os adolescentes vão lidar com a pressão esvaziando-se assim. Pastor, onde vai sair isso? Vai sair numa livraria. Talvez você vai ver esse livro. Agora você diz assim, mas vai estar em letras garrafais? Claro que não. Vai estar espalhada no meio de outras verdades e aí a pessoa vai engolindo aquilo. Por isso que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. É forte o que eu falei? Mas o que os nossos filhos estão aprendendo por aí é muito mais forte. Parece que quando o pastor fala de sexo ou de imoralidade no púlpito, as pessoas, pastor, não fala isso aqui não, a igreja não gosta de ouvir isso, mas o mundo fala isso a plenos pulmões, 24 horas por dia. E você precisa ensinar os seus filhos. Até esqueci de pedir para as minhas queridas crianças fazerem o desenho, mas dá tempo ainda, viu, crianças? Eu queria muito que você desenhasse hoje o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, e você estivesse vendo que aquele personagem que você vai desenhar é Paulo pregando o Evangelho, e você mesmo sendo uma criança, um menino ou uma menina, também deve pregar o Evangelho para o seu coleguinha. Amada igreja, o Evangelho genuíno do Senhor Jesus declara para nós nessa noite que a sua morte foi eficaz e ela é suficiente, porque pela graça nós somos salvos. Nós não precisamos de mais nenhum complemento, nem de circuncisão, nem de rituais. Tudo isso ficou para trás, meus irmãos, porque em Cristo Jesus nós temos plenamente a redenção das nossas vidas. Pregar o verdadeiro Evangelho é pregar arrependimento. Pregar o verdadeiro Evangelho é dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados e não há esperança para o homem em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome do Senhor Jesus. Por isso, tenha a sua vida firmada no Senhor, na palavra, tenha a sua fé de forma prática e operosa, sendo evidenciada no seu viver todos os dias. Viva pelo modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Tomemos cuidado para que não ocorra conosco, com você, com a sua família, o que aconteceu entre os Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa da graça do Senhor Jesus para um outro Evangelho. Abaixe sua cabeça, vamos orar. E eu queria que você, por alguns instantes, orasse ao Senhor silenciosamente. Deus falou com você nessa noite? Você está aqui porque foi alcançado pelo Evangelho? Você que nos acompanha em casa também? Dê graças ao Senhor por isso, porque você recebeu o genuíno leite. E você está crescendo, está amadurecendo, mas Deus nessa noite está te avisando, meu filho, minha filha, cuidado com o outro Evangelho que está por aí. Ele é parecido com o Evangelho, mas ele não é igual. Ele não exalta Deus, ele não glorifica Jesus. Ele põe o homem no centro e não Jesus no centro. Ore ao Senhor. Fale com o Pai nesse momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor está nesta noite aqui em nosso meio, falando, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela não voltará vazia, ela cumprirá o Teu propósito. E eu começo, ó Deus, a orar ao Senhor agora, te exaltando, porque esta igreja tem pregado esse genuíno Evangelho, para a Tua honra e Tua glória. Mas ainda assim, o Senhor nos alerta nesta noite, aqui tomemos cuidado com o outro Evangelho que está sendo pregado por aí, pois infelizmente nós não estamos isentos de sermos seduzidos por ele, até porque o verdadeiro Evangelho exige renúncia,
exige que nós tomemos a cruz e te sigamos. E o outro evangelho às vezes prega prosperidade, prega somente bênçãos nesta terra. Mas o evangelho de Jesus prega que nós devemos acumular tesouros no céu, buscar o teu reino em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigado, ó Deus, por termos irmãos do passado que pregaram esse evangelho e ele chegou até nós. Homens que buscaram a tua palavra num período em que a palavra estava esquecida, onde os rituais estavam tomando conta, ó Deus, mas a tua palavra foi, ó Deus, colocada no seu devido lugar. Mas hoje, infelizmente, em alguns lugares ainda a tua palavra está sendo colocada em segundo plano, e a experiência do homem, a tradição do homem vem na frente. Nós não queremos isso entre nós, Senhor, livra-nos de tal coisa, mas que continuemos vivendo por modo digno do teu evangelho. Abençoa, ó Deus, o amigo, a amiga que está ouvindo a tua voz nesta noite, que assim como o teu evangelho um dia alcançou o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui, para a tua honra e tua glória, ó Deus, eu sei que o Senhor é quem faz isso, isso está nas tuas mãos, na tua vontade, que o Senhor esteja, ó Deus, alcançando os seus escolhidos, aqueles que talvez estejam acompanhando a transmissão, alguns que estejam aqui nessa noite. Se há alguém aqui, Senhor, ainda que não tem vivido por modo digno desse evangelho, tem vivido uma vida apenas religiosa, meu Pai, continua operando através da tua palavra e do teu Santo Espírito, ó Deus, eu oro em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós louvaremos ao Senhor, pensando nisso que o Senhor disse: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.